Olá, gente, tudo bom? Coloquei essa musiquinha que eu acho bonita, uma música do Caetano Veloso chamada Oração do Tempo. Mas eu vou gravar esse vídeo aqui com a intenção de explicar um pouco mais para vocês sobre o texto do Bergson, tá? É um negócio bem complicadinho, né? É um trabalho que exige muita paciência, tá? E assim, eu vou escrever o texto aqui, eu vou usar o mesmo método de trabalho que eu usei nos primeiros anos, que eu vou abrir um bloco de notas aqui do Google Keep e vou escrever, né? Um comecinho eu já escrevi, mas é para vocês perceberem a complexidade desse texto do Bergson, né? Eu vou então mostrar para vocês aqui. Deixa eu só clicar na apresentação da tela, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Espera lá. Vamos lá então. Aqui, né? Eu estou nesse aplicativo Jamboard, algo assim, tá? Eu nunca usei esse aplicativo, mas eu achei que ele poderia ser útil, né? Para eu utilizar com vocês, né? A fim de explicar esse texto, né? Então, nós temos aqui, esse aqui é a capa do texto, né? Obviamente, existem outras edições, até eu tenho uma edição verdinha que é bem mais legal do que essa, mas essa tradução é boa. Inclusive, ela foi feita por um professor da universidade, que foi professor da Universidade Federal, eu já comentei isso no vídeo anterior, né? O Bento Prado Neto, que é filho do Bento Prado Júnior, que é um grande filósofo lá da, da Unicamp, não, da Universidade Federal de São Carlos, tá? Bom, vamos lá. Então aqui o Bergson começa nessa primeira página, né, falando sobre a história da evolução da vida, tá? A história da evolução da vida, ainda que incompleta, né? Ela é bom frisar isso, né? Ela permite, né, que a gente perceba, tá? Como a inteligência se constituiu, tá? Como a inteligência se constituiu, né? Num progresso ininterrupto, ou seja, numa linha progressiva, né? Que vai da série dos vertebrados, tá? Até o ser humano. Eles usam essa palavra homem, mas evidentemente está se referindo ao ser humano, isso que poderia ser até repensado, né? Bom, aqui no Google, você olha só, esse aqui é o Keep Google, é um bloco de notas online, né?
dá para você fazer as notas e você pode marcar seus textos, né? Eu tenho muitas notas, eu vou marcando algumas coisas, né? Aqui eu comecei com o Bergson, né, fazendo uma anotação aqui, tá? Isso foi o que eu escrevi até o momento, né? A afirmação inicial do autor nos faz pensar que a história da evolução é ou está incompleta. Um detalhezinho da língua portuguesa, né, entre ser e estar, né? Mas enfim, aqui não muda muito, mas é interessante mencionar, né, que a história é incompleta, por natureza ela é incompleta, evidentemente, porque se a gente for falar assim, algo que tem a sua história completa, é porque já não está mais acontecendo, né? Em uma certa medida, tá? Num certo sentido. Mas algo que continua acontecendo, não dá para a gente falar, né? Que aquilo é desse jeito ou daquele outro, né? Ela está ainda, né? Ela é, de certa forma, incompleta, mas ela principalmente está incompleta, porque ela ainda acontece, né? Então eu escrevi assim: talvez possamos cogitar da impossibilidade, tá? Da impossibilidade de uma história completa. Né? Impossível, dado que não conhecemos muito nem do passado, nem do nosso passado, nem do futuro. Tá? O que a gente pode dizer assim, o nosso conhecimento é um conhecimento bastante longo, por assim dizer. Nós temos aí uma estimativa de que a vida, né, tem milhões e milhões de anos, né? A existência do planeta tem bilhões, a do sistema solar também, do universo, a partir da teoria do Big Bang, também são quase 14 bilhões, né? Isso é um conhecimento que nós temos, claro, há um grande conhecimento sobre esse passado a partir desse número, né? Esse cálculo matemático em bilhões, a gente consegue ter uma estimativa disso, né? Mas o que de fato nós conhecemos não é tanto assim, né? Nem da nossa história pessoal, a gente muitas vezes não conhece, a gente esquece coisas da nossa história particular, né? A gente esquece coisas enquanto país, enquanto cidade, não sabemos, né? Tem muita coisa, por exemplo, agora nós estamos vendo como a África é importante para o Brasil ser o que é, para a América ser o que ela é, né? Coisa que a gente ignora, né? Bom, a gente não conhece muita coisa do nosso passado. Então, evidentemente, falar em um conhecimento completo, né, uma história completa da evolução, né, seria um exagero, né, da evolução da vida, né, que é o que o Bergson fala aqui, né, a história da evolução da vida, tá? A vida e tudo que nela se apresenta. Evidentemente, né, o seu recorte poderia ser aqui até melhor eu colocar isso aqui, né, corrigindo, né. Evidentemente, o seu recorte aqui, né, pode ser o biológico, né. Talvez o autor esteja esteja focando num recorte biológico, né? Um recorte biológico. Tá? Vou colocar assim só para ficar um pouquinho diferente, né? Para deixar bem clara essa ideia de uma lógica da vida, né? Que é o que a biologia faz. Bio vem de vida, né? Tá? Então, é já uma ideia a ser pensada, né? E que a inteligência, ela evoluiu, né? Desde os vertebrados até o ser humano, que também é um vertebrado, evidentemente, né? Mas, assim, nem todos os vertebrados têm a mesma inteligência, né, que o ser humano, né? Então, eles têm essa, digamos assim, essa distinção possível aí, né? A série dos vertebrados, você tem lá muitos mamíferos, né? Muitos répteis, né? Sei lá,
Eu não entendo tanto assim de biologia, nem de botânica, nem de nada disso. Mas os vertebrados são os animais que possuem vértebras, né? Então, são vários, né? E eles não necessariamente têm, não necessariamente possuem a mesma, como eu posso dizer, a mesma inteligência, evidentemente, né? O ser humano é considerado o animal mais inteligente do planeta, tá? Bom, essa evolução nos mostra, né? Ó, essa evolução, tá? Ela, né? A evolução aqui nos mostra, né? Que a faculdade de compreender, tá? A faculdade de compreender é um anexo da faculdade de agir, tá? Uma adaptação cada vez mais precisa, cada vez mais complexa e flexível da consciência dos seres vivos às condições de existência que eles são impostas, né? Então, o ser humano, eu já falei isso na aula anterior, né? Ele não desenvolve, sei lá, as mandíbulas poderosas do tubarão ou a força, né, do, do gorila ou coisa assim, né? Ele desenvolve a faculdade de compreender, tá? Então, vamos lá, né? A faculdade de compreender, faculdade de compreender e gradativamente evolui e se amplia, é um anexo da faculdade de agir. Ou seja, é como se fosse um instrumento adaptativo, né? Se fosse um instrumento adaptativo que a espécie humana, né, um instrumento adaptativo da espécie, né? Tá? Aqui você até pode pensar em Darwin, né? Sei lá, por exemplo, a tartaruga, ela desenvolveu aquele casco. Aquilo é uma adaptação, né? A cada vez que as tartarugas se procriavam, né? A que tinha o casco mais resistente tinha uma tendência a sobreviver. E assim como ela sobrevivia, é, ela se transmitia seus genes para novas gerações. Esse gene já vinha com a informação daquele casco mais duro, né? Percebe? Então essa é uma ideia de um instrumento, como se a inteligência fosse a nossa casca de tartaruga, tá? Mas vejam que como é muito mais amplo, porque uma casca da tartaruga protege ela especificamente para determinadas coisas, né? Um ataque de um predador, sei lá. A inteligência nos protege, ou deveria nos proteger, de uma amplidão muito maior de coisas, né? E de fato, nós somos a espécie dominante no planeta e tal, né? Então, isso aqui é uma realidade, né? E é claro, isso tem a ver com as condições de existência que são impostas para a espécie humana, né? E isso responde, né? Isso responde às condições impostas para a existência da espécie, né? Eu acho que eu já falei naquela outra gravação que eu fiz sobre a comparação, né, entre o cérebro humano e o cérebro de outras espécies. O cérebro humano é muito grande, gente, em proporção, tá? Ele é gigantesco, dá para se dizer, né? Porque ele
Se o ser humano fosse proporcional aos demais cérebros que existem, né, ele teria que ter 3 metros de altura, o corpo humano, em média, e pesar 500 quilos. Né? Essa é a proporção, mais ou menos, do que é o tamanho do nosso cérebro. Né? Que, aliás, um órgão que consome muita energia do nosso corpo. Né? Porque nós não temos o casco da tartaruga, a mandíbula do tubarão, a força e a agilidade do gorila. Nós não temos, né? Um ser humano não consegue enfrentar nenhum desses animais. Ele é mais fraco. E se ele fosse. E vejam como uma criança, um bebê na selva, ele não teria condições de sobrevivência. Então ele precisa ter uma estrutura coletiva que é inteligentemente organizada de proteção, né? Isso é uma imposição da realidade. Estudar para nós, por exemplo, no mundo contemporâneo, é uma necessidade, é uma imposição, né? Por isso que muitas vezes a gente acaba não tendo muito prazer no estudo, né? Porque a gente é obrigado a estudar porque é uma necessidade. A gente não pode apenas exercitar o corpo, temos que fazer atividade física e tudo mais, manter nosso corpo em forma pela saúde, né? Mas o exercício da inteligência, do conhecimento, do saber, né? Isso é essencial, tá? Vamos lá. E aí ele fala o seguinte: disso resulta, ou disso deveria resultar, a consequência de que nossa inteligência, no sentido estrito da palavra, está destinada a assegurar a inserção perfeita de nosso corpo em seu meio, a representar essas relações entre as coisas exteriores, enfim, a pensar a matéria, tá? A pensar a matéria, né? Então é como se fosse assim, é como se a inteligência, podemos dizer de que maneira isso? É como se a inteligência fosse um instrumento de monitoramento, monitoramento geral, tá? Opa, errei aqui. Tô sempre errando nessa digitação, né, gente? Mas não se preocupem, tá? Monitoramento geral da matéria, né? Ele tá, de certa forma, tá? Ele tá pensando aqui, ó. Ele fala, ó, olha só, ele fala aqui em coisas exteriores, né? Tá? Coisas exteriores. Então, de certa forma, é como se ele pressupusesse uma coisa interior, né? Tentando achar o melhor meio de marcar isso aqui. Acho que isso aqui tá bom, né? Dá para captar mais ou menos, né? Quando ele fala em coisas exteriores, talvez ele esteja supondo, né? Um interior e um exterior, né? Podemos até escrever isso. Talvez Bergson esteja supondo um interior e um exterior da mente do sujeito, né? Ou da inteligência. Da inteligência, né? Em relação ao meio, né? Ao meio ambiente, né? Pode dizer assim, né? É claro isso, né, gente? Vejam só, a inteligência alerta, a inteligência vai te alertar sobre um perigo que tem no meio ambiente. A inteligência também vai te mostrar como você pode explorar o meio ambiente, como você pode ser produtivo no meio ambiente, né? De que maneira você vai poder tirar mais proveito de certos terrenos, né? De certas situações. Você pode, com inteligência, você pode prever quando que uma manada de búfalos vai passar pela tua terra, e aí você pode capturar alguns para tua alimentação, isso pensando lá no homem tribal, tá?
né? Aqui no nosso meio atual é a mesma coisa, né? A inteligência determina muito em qual universidade você vai entrar, que curso você vai fazer, tal, né? Muitas vezes isso não é justo, é verdade, mas há casos em que a gente pode dizer assim, é pela inteligência que se obtém uma série de coisas, né? Às vezes não é bem pela inteligência, às vezes é pela trapaça, né? Como é mais comum na nossa sociedade, né? Os que têm muito conseguem trapacear os pobres, mas isso é uma outra questão, né? E em parte porque os que têm muito também são inteligentes de conseguir trapacear, e os pobres, por estarem talvez ocupados em matar a fome, matar a sede, né? Achar remédio para suas doenças, não conseguem parar para pensar em como essa sociedade é formada, né? Enfim, mas a inteligência, ele está propondo aqui que ela é como se fosse um monitoramento. Eu não estou muito satisfeito, tá? Com essa expressão monitoramento, mas aqui ele usa ó, pensar a matéria, né? Pensar a matéria. Tal será, de fato, uma das conclusões do presente ensaio. Ou seja, ele vai concluir isso, né? Que a inteligência é essa capacidade de se representar o mundo externo, né? Veremos que a inteligência humana se sente em casa, tá? Enquanto for deixada entre os objetos inertes, mais especialmente entre os sólidos, nos quais nossa ação encontra seu ponto de apoio e nossa indústria seus instrumentos de trabalho. Tá? Veremos que nossos conceitos foram formados à imagem dos sólidos. Isso aqui é curioso, né? Nossas conceitualizações, tá? São formadas como que para refletir a imagem dos sólidos. Nossa lógica é, sobretudo, a lógica dos sólidos, tá? E que por isso mesmo nossa inteligência triunfa na geometria. Tá, vamos anotar isso aqui para a gente não ficar tão perdido, né? Vou até fazer um parágrafo novo porque aquilo ali parece complexo, né? Basicamente, o autor propõe que nossa inteligência sente-se familiarizada para tratar de objetos sólidos. Tá? Vamos, por enquanto, vamos assim, né? Sente-se familiarizada para tratar de objetos sólidos. Nossos conceitos, tá? E nossa lógica. Oh, meu Deus, eu não gosto de fazer esses errinhos aqui. E nossa lógica reflete a imagem de, de objetos, né? De objetos inertes, tá? Talvez se possa dizer assim, objetos que você pode calcular a extensão, né? Tá? Geometria, né? Geometria, que você pode fazer uma anotação, né, sobre isso, né? Vamos lá. Pegar uma definição básica de geometria, né? Você vê que aparece ali até geometria molecular. Eu acho isso incrível, né? Ó, a geometria é um ramo da matemática preocupado com questões de forma, tamanho e posição relativa de figuras com as propriedades dos espaços. Tá? Um geômetra, né? Estudo do espaço e das figuras que podem ocupá-lo. Olha que interessante, né? Então, como é que eu posso dizer isso? A geometria é seu campo por excelência. Né? Enfim, vamos pensar nisso, né? Não sei se dá para a gente concordar com isso, né? Por exemplo, eu na minha área de ciências humanas, eu diria que a inteligência não é voltada tanto para isso, tá? Mas não vem ao caso agora a minha opinião, né? Vamos tentar primeiro colocar o ponto de vista do autor, né? A geometria é seu campo por excelência, tá? Tá, no qual se revela o parentesco do pensamento lógico com a matéria inerte,
né, e na qual basta a inteligência seguir seu movimento natural. Opa! Basta a inteligência seguir seu movimento natural após o mais leve contato possível com a experiência para ir de descoberta em descoberta, com a certeza de que a experiência segue logo atrás dela e lhe dará invariavelmente a razão. Isso aqui é uma coisa interessante, né? A experiência segue depois, né? A gente poderia dizer assim, aqui tem uma lógica, né? É como se a lógica, eu não consigo escrever muito bem aqui não, tá, gente? É bem difícil, mas vamos lá. A lógica, ela estaria à frente da experiência, né? Dá para pensar até um pouquinho aqui no Popper, talvez, né? A geometria é seu campo por excelência e a inteligência seguiria realizando descobertas lógicas e logo em seguida seriam confirmadas pela experiência. Tá? Seriam confirmadas pela experiência. Então, veja, eu não estou muito feliz com esse meu texto aqui. Tá? Falando francamente, eu estou achando uma porcaria, estou achando uma merda esse meu texto. Mas, desculpem a expressão, né? Como eu estou improvisando, tá? Não revisei ele, só para vocês terem, digamos assim, uma ideia de como fazer isso, né? É o meu método de trabalho, né? Eu vou tentando extrair cada tese que eu acho importante ali no texto, né? E depois eu faço uma revisão geral, tá? A geometria é seu campo por excelência, né? E é nesse espaço que a inteligência segue com facilidade, realizando descobertas lógicas. Que logo em seguida seriam confirmadas pela experiência. Tá? Bom, então, isso aqui se aproxima um pouquinho lá daquela concepção do Popper, né, sobre as teorias, o que é uma teoria científica, né, uma teoria lógica, e ela vai ser confirmada depois pela experiência ou vai ser negada pela experiência. Né? Mas ainda que ela seja negada pela experiência, no Popper, ela é uma teoria, só que uma teoria que foi superada, tá? Que passa a ser superada. Né? Vejam que o Bergson, de certa forma, ele está lidando um pouquinho com isso aí, né? Essa possibilidade de confirmação da experiência, né? Do empírico. E ele está dizendo que a inteligência ela é particularmente ela é familiarizada com o universo inerte, com o universo da geometria, tá? Vamos um pouquinho para frente agora, né? Eu acho que não está bom ainda, essa explicação não está muito boa, mas a gente tem pelo menos alguns elementos aqui, né? Dá para dizer assim, nós temos um elemento inicial aqui, que é a evolução incompleta da história, mas ela nos permite pensar, né, nos permite ver como que a inteligência se constituiu, tá? Isso aqui é uma coisa que não está bem colocada aqui, né? Não está bem colocado no meu trabalho aqui, no meu texto que eu acabei de fazer, né? Deixa eu abrir aqui um tópico, né? Vamos lá. Vamos fazer assim, vamos tentar separar. No primeiro tem esse tópico sobre que a história é incompleta, tá? Vamos dizer aqui, a história incompleta, né? Mesmo incompleta, mesmo incompleta, ainda assim, ainda que incompleta,
História da evolução. A história da evolução permite entrever, tá, como a inteligência se constituiu, como a inteligência se constituiu num processo contínuo. Vamos lá. Isso, né? A faculdade de compreender, aqui, né? Faculdade de compreender. Ah, não quero isso aqui, quero esse aqui. E gradativamente evolui e se amplia, é um anexo da faculdade de agir. Ou seja, é como se fosse um instrumento adaptativo da espécie. Tá? Isso responde às condições impostas para a existência da espécie. Tá repetindo aqui, não estou gostando, né? Teria que mudar isso, tá, gente? Teria que mudar, teria que aperfeiçoar isso aqui. Mas então eu tenho pelo menos 3 tópicos, né? A história da evolução incompleta, né? A visualização, esse entrever, né? Deixa eu voltar aqui. Entrever, né? Tá aqui, ó. Entrever, ou seja, não dá para ver muito perfeitamente, mas dá para entrever como a inteligência se formou num processo contínuo, né? Se constituiu, ó, né? Uma inteligência se constituiu aqui, ó. Então, como ela se formou, tá? Num processo contínuo, desde os vertebrados até os seres humanos. Tá? Esse como se constituiu, dá para a gente dizer de forma darwinista, né? Se constituiu como um instrumento de defesa da espécie. Tá? Depois eu tenho, né, aqui, né, que ela é um instrumento, tá, tal qual a casca da tartaruga ou a mandíbula do tubarão, né? Tem esse tópico aqui, que a inteligência é um instrumento de defesa, tá? E agora aqui eu tenho que a inteligência, ela é particularmente um instrumento que funciona bem na geometria. Assim, o tubarão tem uma bela capacidade olfativa, tá? Então, naquele ambiente ali, é como se essa faculdade fosse familiarizada, funciona muito bem naquele ambiente. A faculdade da inteligência, num primeiro momento, pelo menos o Bergson está dizendo que ela é particularmente eficaz naquilo que diz respeito ao espaço, né? Geometria é o espaço, nós vimos ali, né? Ó, né? Estudo do espaço, tá? E das figuras que podem ocupá-lo. Então, se a água é o campo por excelência do olfato do tubarão, que é o que ele usa para capturar suas presas e tal, né? A geometria é o campo por excelência da faculdade da inteligência, que é como se fosse uma arma do ser humano, tá, gente? Vamos lá, deixa eu voltar para cá, né? Talvez tenha melhorado um pouquinho. Vamos ver se eu consigo até onde que eu vou aqui, né? Então, e esse último ponto, né? Esse último tópico aqui, né? Vamos dizer assim, a inteligência, ela se dá bem no campo da espacialidade, só que vocês imaginem, espaço existe em todos os ambientes, na terra, na água, no ar, em todos esses ambientes você pode fazer intervenções com a tua arma, que é a inteligência, se ela é uma arma particularmente habilidosa para lidar com a geometria, então isso nos dá uma gama muito maior do que as faculdades específicas que o tubarão tem, tá? Ou que qualquer outro animal tenha,
né? Tanto é assim que nós somos a espécie dominante, tá? Como é que eu poderia dizer aqui? Isso aqui até daria um segundo tópico, né? A geometria é seu campo por excelência, tá? Tá no mesmo tópico, né? Mas há aqui uma outra parte. Poderia dizer assim: a geometria é seu campo por excelência, com certeza. Mas há uma outra ideia aqui, que é essa noção, né, de que a inteligência ela realiza descobertas lógicas, tá, que são em seguida confirmadas pela experiência. Na prática, talvez isso aqui pudesse ser invertido, né? Na prática, você poderia dizer assim, que eu tenho uma experiência, tá? Eu encostei o dedinho no fogo, queimou, agora eu aprendi que eu não devo mais encostar o dedo no fogo, né? Então eu penso assim, há um espaço seguro até onde eu posso aproximar minha mão para me aquecer, eu estou com as mãos geladas do frio, eu vou até um certo ponto. Vocês veem, a inteligência vai ver, calcular um certo ponto, a inteligência, a percepção também, né, do calor, tá? Enfim, talvez esse exemplo não tenha sido muito bom, mas é só para vocês pensarem, isso daqui poderia ser um outro tópico, né? Poderia ser mais um tópico aqui que é que a inteligência ela vai realizando descobertas lógicas e essas descobertas lógicas são sempre em seguida confirmadas pela experiência, tá? Ou seja, né, a experiência vai dar razão, ok? Deixa eu ver aqui. Mas também disso deveria resultar que o nosso pensamento, sob sua forma puramente lógica, é incapaz de se representar a verdadeira natureza da vida, a significação profunda do movimento evolutivo. Criado pela vida em circunstâncias determinadas para agir sobre coisas determinadas, como poderia abarcar a vida da qual não é mais que uma emanação ou um aspecto? Puxa vida, isso aqui é pesado, né? Depositado durante o trajeto pelo movimento evolutivo, como poderia aplicar-se ao longo do próprio movimento evolutivo? Seria o mesmo que pretender que a parte iguala o todo, tá? Isso aqui seria realmente muito, muito estranho, né? A parte não iguala o todo, né? A parte, como o próprio nome diz, não é o todo. Ela é uma parte do todo, né? Que efeito pode que efeito pode absorver, que o efeito pode absorver em si a causa, em si sua causa, ou que o seixo deixado na praia desenha a forma da onda que o trouxe. Olha só, gente, isso aqui é muito complicado de se entender, né? Esse texto é realmente pesado. Ora, o seixo até pode desenhar a forma da onda, né? Ele pode dar uma ideia de como é essa onda, mas ele não representa a completude da onda. Me parece que o que está em jogo aqui é a ideia de que a inteligência pode se representar aspectos da vida, né? Mas ela, como ela é uma coisa que está dentro da vida enquanto a vida está acontecendo, ela não consegue ter a representação da totalidade. Pensando em termos simplórios, isso significaria dizer assim: a ciência não tem a condição de representar a vida na sua totalidade. A ciência representa muito da existência, mas não consegue representar tudo, né? Acho que qualquer um concorda. E isso não desmerece a ciência e nem também não diminui a quantidade de coisas que a ciência não consegue explicar, tá? Bom,
uma chave de leitura, né, que eu poderia fazer, mas eu confesso que não estou também muito satisfeito. Mas olha só, essa parte aqui ainda não está completo, né? Ele vai até aqui, ó, vai até, e tem mais aqui. Esse aqui é uma página que não está bem completinha, né? Porque o aplicativo não me permite mostrar, né? Ó, que o trouxe está aqui, né? Tá? O aplicativo é meio complicado de usar. Esse aplicativo não é o ideal. Eu queria um outro que me ajudasse a fazer isso, mas eu não consegui achar. Percebam, né, que aqui tá aqui embaixo, né? Esse trouxe, tá? É a mesma página. Em todo caso, me encontro aqui numa situação difícil. O que é que eu posso escrever disso? Nosso pensamento puramente lógico não consegue representar a verdadeira natureza da vida, a significação profunda do movimento evolutivo, porque ele é parte, ele é parte da vida, né? É difícil isso, hein, gente? Pensem como é que vocês podem me explicar essa passagem. O pensamento é limitado, claro, a inteligência é limitada. Toda a inteligência humana é bastante grande, né? E nós vamos ser, talvez, no futuro, máquinas tão poderosas que serão capazes de juntar várias informações, né? E obter descobertas que nós, talvez, assim, com a nossa inteligência orgânica, não sejamos capazes, né? Mas mesmo assim, mesmo essa inteligência super potente de uma máquina de super, hiper, mega power, não vai conseguir dar conta de explicar a natureza, a verdadeira natureza da vida. Não vou escrever mais agora, porque realmente eu preciso parar e pensar sobre como formular, né, essa parte aqui, tá? Encerro esse videozinho por hoje, espero que tenha ajudado um pouco. Se vocês tiverem dúvidas, é importante a gente debater para a gente compreender isso aqui, né? Vocês estão vendo que é bastante complexo. Tá bom, meus queridos? É isto por hora. Muito obrigado e até logo.